Canal Caminhando para a Luz. Hoje, terça-feira, estamos reunidos para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Marcos 8, de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Não vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembreis de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus advertia os seus discípulos, assim como ele nos adverte nesse dia. Que a preocupação não era com o alimento material, com o pão. Não. Mas a advertência para os discípulos e para cada um de nós é pelo fermento. O fermento das coisas do mundo. De tudo que o mundo pode oferecer e que pode nos dominar, que pode nos tirar a nossa alma. Mais do que o bem material, o alimento material, a advertência de Jesus para cada um de nós é para isso, para estarmos atentos para aquilo que pode nos tirar a alma ou lançar a nossa alma no inferno. Para aquilo que pode nos tirar da presença de Deus, para tudo aquilo que pode endurecer o nosso coração a tal ponto de precisarmos de milagres, de precisarmos de sinais. O Senhor nos adverte, nos alerta nesse dia para essa confiança que é cega, mas que é uma confiança total nele, que pode todas as coisas. Por isso ele faz os discípulos relembrar, faz que eu e você relembrem nesse dia o milagre da multiplicação dos pães, para falar para mim e para você que a dificuldade, o que nos assola, não é a situação material, não, mas ela é muito mais profunda. A raiz dela, o início dela é nessas situações que podem conduzir a nossa alma, o nosso caminhar, os nossos pés, para aquilo que não é da vontade do Senhor, para aquilo que não está conforme o seu querer, o seu ensinar. E é isso que nos conduz para longe dele, é isso que nos faz ficar mal espiritualmente, mal materialmente. Possamos olhar esse Evangelho desse dia e refletirmos. O Senhor nos adverte nesse dia para termos cuidado com o fermento.
Temos cuidado com a concupiscência da carne, o desejo da carne. Para todas essas situações que podem nos dominar e nos afastar da sua presença. Parece que o discípulo, assim como parece para cada um de nós, que a dificuldade é o material, não é o material. O material é uma consequência de algo mais profundo. E é para isso que o Senhor está nos pedindo para estarmos alerta. É para isso que o Senhor está nos advertindo. Nada que hoje é grande na minha vida, na sua vida, começou grande. Tudo começa pequeno. As dificuldades começam pequeno. O que nos afasta do Senhor, da presença do Senhor, começa pequeno. E é para isso que o Senhor está nos alertando nesse dia, para estarmos atentos. Porque eu, você, podemos olhar apenas para o que está visível, para o agora. Mas o Senhor nos alerta que essas situações não começam do nada. Os discípulos esqueceram o pão, mas Jesus aproveita para ensiná-los que não trata-se apenas do pão, mas trata de estar alerta à causa principal que causou o esquecimento do pão. Porque o problema não é ter esquecido o pão, mas é o que fez com que o pão fosse esquecido. E é para isso que o Senhor nos alerta nesse dia. Para essa confiança nele. Para não nos deixarmos assolar por esse bem material, não. Mas para confiarmos nele e estarmos alerta. É para isso que ele nos adverte neste dia. Para essa confiança cega, que não precisa de sinal. Porque ele é o próprio sinal. Jesus é o próprio sinal. E o sinal dele é nascer, viver e morrer por cada um de nós, para que tenhamos vida. E é assim que começamos essa terça-feira, onde eu e você somos convidados a lembrarmos disso, que Jesus é o verdadeiro sinal. Jesus é aquele que deve ser o centro da nossa vida, é aquele que deve conduzir o nosso proceder, todas as nossas ações. É Ele quem é o norte, a direção. Então, com que temos que nos preocupar? Com o material? Não. Temos de nos preocupar em que Ele seja o centro e não nos deixarmos dominar pelas vozes e pelos discursos do mundo, não. Mas para colocarmos Jesus no centro da nossa vida, da nossa história, do nosso trabalho, da nossa casa. Essa é a advertência do Senhor para esse dia, para não endurecermos o nosso coração ao ponto de olharmos apenas o produto final. Não, mas para sabermos observarmos a raiz e colocarmos Jesus lá nessa raiz. Porque o resto todo Ele fará. Tudo o Senhor fará. E é isso que Ele nos fala nesse dia. Quando Ele pergunta aos discípulos dos milagres, vós não viste? Então por que ainda não compreendeis? O mais importante não é o material. O mais importante é o espiritual. É como conduzimos a nossa vida. Então peçamos ao Espírito Santo nesse dia a graça
de compreendermos, de reconhecermos as verdadeiras dificuldades, de reconhecermos que Jesus é aquele que quer nos edificar na fé, a graça de nos abrirmos para confiarmos plenamente nele, a graça de não sermos enganados pelas tentações. Que o Senhor nos abençoe nessa terça-feira e que Ele nos conduza para isso, para neste dia colocarmos o Senhor no centro da nossa vida, no centro de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.